Saudações, gente bonita, mestre Leider falando, em Goiás, 6h30 da manhã, então um dia lindo. Olha só, gente, nublado, sem sol, tá fresco, ameaçando chuva, sério, é paraíso, é Deus no comando. Eu tenho transtorno, né? Aí a gente tem, mas acho que todo ser humano, né? O ser humano é um animal de hábitos. Eu levanto, faço as minhas preces, lavo o rosto, escovo os dentes, tomo banho e já tô animado para outro dia. Você vê, hoje já é tarde, já é 6h30, porque eu simplesmente, quando eu me sequei, eu só fiquei vendo o tempo, sabe? Parece que até as pombas estão felizes. Nossa, sério, depois da onda de calor horrível que Goiás passou, não é brincadeira não, gente, sério. A parte ocidental do Brasil, eu sei que tem lugar que é sempre quente, né? Tipo, Rio de Janeiro, essas coisas, mas eu vou falar pra você. Eu moro aqui, tá a quase 900 metros de altitude. Sul de Goiás não era pra ser tão quente. E já era pra estar chovendo há muito tempo, gente. Nós estamos em dezembro, nós estamos no fim de dezembro, nós estamos no apagar das luzes de dezembro. E ainda não teve chuva mesmo, de verdade, sabe? Uma sequência de chuva, não é que não choveu, choveu. Mas aí fica uma semana, fica 10 dias sem chover. Olha a situação do solo. De verdade, choveu essa noite. Mas olha a situação do solo. Olha o tanto que ele tá seco. Então, o que eu falei, inclusive, no vídeo passado, questão das rotas globais de comércio, de abastecimento, estão fortemente prejudicadas por causa do fechamento parcial do canal de Suez e do problema com essa seca no canal do Panamá. Lascou ainda mais, porque a Malásia resolveu fazer a mesma coisa que o Iêmen. Pelo Estreito de Malaca não passa mais nenhum navio desde Israel para Israel, de israelense ou com mercadoria israelense. Totalmente bloqueado. É evidente que Israel não tem como se sustentar. Porque, apesar de ter fronteira terrestre, fez muro em todas. Tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico. Não tem relação com os vizinhos. Certo? Péssimas todas elas. Ou péssimas ou baseadas na intimidação, no medo, na chantagem, como era com o Egito, como era com a Jordânia. Então, Israel não tem relação com os vizinhos por terra. E faz sentido, porque Israel não é de lá. Israel é uma colônia. Certo? Israel é uma colônia de europeus brancos, norte-americanos, de religião judaica estabelecida naquele canto da Ásia. Israel não tem nada a ver com aquele povo. Toda essa conversa de direito de retorno, essa bobagem, cara. Como assim você vai retornar para um lugar que não é seu? O retorno deles tem que ser para a Europa. Eles não são asiáticos. Você pertencer a uma religião não te faz pertencer a um povo. Isso é tão ridículo que eu nem teria que estar debatendo isso de novo. Sabe, se você é do candomblé e é branco, você não tem o direito de retorno pro Benin, pro Togo ou pra Nigéria não, camarada. Certo? E aí mesmo se a pessoa for cristã ou for muçulmana, ela tem o direito de retorno se ela for nativa do sudoeste da Nigéria. Porque pertencer a uma religião não te faz pertencer a um povo. Isso é tão óbvio que é impressionante que as pessoas tenham caído nessa esparrela. Certo? Meu Deus, os judeus estão voltando. Não, o judaísmo é uma religião. O judaísmo é uma religião. O povo é o palestino de lá, que sempre ficou lá. Palestino, ancestrais dos antigos israelitas, ancestrais dos antigos hebreus, descendentes, né, dos antigos hebreus, descendentes dos antigos cananitas, descendentes das cultura natufiana, perfeito? E
de outros povos que uns 10 mil anos atrás vieram dos Agros, no Irã e do Cáucaso. Nós já explicamos isso, demonstramos isso, mostramos fontes, os artigos. Os descendentes dos israelitas, uma civilização que foi extinta no 7º século, são os palestinos. Os judeus que vieram da Europa são nativos da Europa, por óbvio, certo? Eles só seguem uma religião. Então, Israel é uma entidade colonialista, é uma colônia. E por isso não se dá bem. Ninguém gosta, ninguém quer, é um estorvo, sabe? Nesse sentido, e também por decisão própria, né? Por decisão própria, de não querer ser aceito. Por que foi criado Israel? Criado Israel para impedir o comércio terrestre entre Ásia e África, através do controle do Negueb, uma região onde nem tinha judeu, certo? É uma região habitada por árabes beduínos, nem palestino mesmo, árabes beduínos. Para impedir a paz e com isso ajudar na dominação dos árabes e no controle do petróleo deles. Foram propostas imperialistas. Para isso foi criada a colônia europeia de Israel. A gente está vendo o colonialismo no século XXI. É basicamente o que os norte-americanos, os ingleses, né, fizeram na América do Norte, com a desculpa, eles só queriam praticar a religião deles em paz. Usaram a religião. E séculos antes, os espanhóis e os portugueses fizeram aqui. Gente, vamos converter esse povo. Então, a religião é uma desculpa para a prática colonialista. Ibérica na América Latina, anglo-saxã na América do Norte, e agora, europeia, né? Na entidade sionista. Não, sabe, é um tipo de coisa que você fala, já existe há tantos anos. Não, gente, não interessa quantos anos existe. É uma aberração moral. É colonialismo, é imperialismo. Não deve continuar existindo. E enfim, veja só. Eu já até comentei sobre isso. Mas vamos falar novamente. Né? São tempos complicados. O ponto central aqui é que enquanto Israel esteve massacrando palestinos, tudo certo. Ninguém curtia muito os palestinos de toda forma, né? E, inclusive a narrativa de muita gente, até bem intencionada, do Brasil mesmo, os árabes nada fazem para ajudar os palestinos. Por que fariam? Por que fariam? Os alemães fizeram para ajudar os gregos? O que nós fizemos para ajudar os venezuelanos e cubanos? Só porque nós somos latino-americanos? Fizemos alguma coisa? Então, por favor, né? Para de palhaçada, de infantilismo. As coisas são muito mais complicadas. Ok. Então, aí, Israel resolveu dar um passo além. Perigoso. Causar encrenca com os árabes. Bom, aí já complica. Porque aí não são 8 milhões de pessoas pobres. Aí são 400 milhões. E você tem países ricos, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Bahrein, o Kuwait, Oman. Você tem países poderosos, como o Egito. Então, ao caçar briga com os árabes, aí Israel mudou de patamar e entrou num patamar perigoso, muito perigoso. Mas a arrogância, a prepotência sempre consegue avançar mais um pouquinho, né? E aí, com a profanação de templos muçulmanos, os soldados entravam, não sei se eles trocavam a fralda antes, mas eles entonavam hinos judaicos em mesquitas que eles tomavam. E aí eles caçaram guerra com os muçulmanos. Esse foi um erro colossal. Eu diria que o último que Israel cometeu.
porque selou o destino daquela entidade colonial europeia. Uma coisa é caçar encrenca com os indígenas locais, os palestinos. Muito diferente é provocar os vizinhos, os árabes. E totalmente insano é levar o conflito para se transformar num conflito religioso, árabes contra, judeus contra muçulmanos. O que aconteceu ontem na Malásia explica muito bem o tamanho do erro que Israel cometeu. Os iemenitas nem árabes são direito. Árabes se você forçar muito a amizade, né? Porque os árabes são uma tribo nativa basicamente da Jordânia, da Península Arábica Ocidental. O Iêmen faz parte dos árabes do sul. Eles até falavam outra língua. E muitas dessas línguas nativas ainda são faladas no Iêmen. É um povo muito próximo dos árabes, mas que não é tecnicamente árabe, não. É tipo português e espanhol. Bom, agora vamos calar para vocês verem o cachorro bonito. Bom dia. Então, não são muito árabes, não. Mas são muçulmanos, zelosos, xiitas. A ideia da unificação do Iêmen foi uma burrice do início ao fim. Tinha o Iêmen do sul, que na verdade fica do norte, e que era sunita, apoiado pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. E o Iêmen, que ficava no sul, que era xiita e um pouco mais socialista, apoiado pelo Irã e pela União Soviética. Alguém teve a imbecil ideia, né? Na época tudo era possível, né? Quando acabou a União Soviética, todo tipo de ideia burra emergiu no mundo. Liberar a Eritreia, unificar o Iêmen, toda essa burrice, né? Prosperou. E aí transformaram os dois Iêmenes, que sempre foram muito diferentes, num Iêmen só. Foi uma decisão estúpida. A raiz da guerra civil é isso. Certo? Não deve existir Iêmen. Tem que voltar ao que era antes de 1991, antes do colapso da União Soviética. Iêmen do Sul, sunita, apoiado pela Arábia Saudita, e Iêmen xiita, apoiado pelo Irã. São culturas diferentes, lógicas diferentes, religiões diferentes, é totalmente diferente. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que os iemenitas tomaram as dores não dos palestinos. Isso foi indiretamente. Não dos árabes. Porque, bom, a Arábia Saudita, difícil ser mais árabe que a Arábia Saudita, travou uma guerra terrível contra eles. Eles não têm motivo para gostar de árabe. A questão foi religiosa. Quando Israel declarou guerra aos muçulmanos, opa, aí é comigo, disse o Iêmen. E aí está essa encrenca com Bab el-Mandeb. Nós já explicamos, a coalizão, né, como é que eles fazem? Guardiões da Prosperidade, esse nome de crente que os Estados Unidos adotaram. É uma burrice, que não dá para... O que eles vão fazer? Eles vão atacar os civis iemenitas? Só que os iemenitas estão lutando em nome da religião. O Ocidente vai mostrar, oh meu Deus, olha só o poder dos Estados Unidos bombardeando. Vamos fazer o quê? Bombardear Aden? Bombardear Sanaa? É isso que eles vão fazer? Bombardear Aden e Sanaa. E as aldeias pobres e miseráveis daquela gente. É isso que eles vão fazer. Porque soldados eles não vão atingir nenhum, não. O Al-Nasrallah está escondido. Está na moita. Não vai acertar nenhum soldado. Só destruir o civil. Que não foi destruído pela Arábia Saudita, eles vão destruir. Vai resolver o quê? Nada. Nada. Na verdade vai, num certo sentido. Vamos deixar isso claro. O que vai acontecer? Se o Iêmen está lutando pelos muçulmanos, o ataque da tal... Como é que eles chamaram? Guardiões da Prosperidade vai ser contra os muçulmanos. E a raiva dos muçulmanos contra Israel e contra os Estados Unidos só vai crescer. Normalmente os líderes árabes, os líderes muçulmanos não se preocupam tanto assim com a população, não. Só que se essa população se revolta, e já aconteceu outras vezes, ou os líderes fazem alguma coisa ou perdem a cabeça.
O antigo rei do Iraque, o antigo rei da Líbia aprendeu isso da pior forma. Porque quando eles se levantam, eles se levantam. E é o que vai acontecer. Porque agora é uma guerra santa. Agora não era. Era judeu contra muçulmano. Agora vai ser cristão contra muçulmano. E o islamismo é a religião mais numerosa do planeta. São 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas. E o primeiro movimento que a gente viu nesse sentido foi dado pela Malásia. A Indonésia é muito mais inimiga do Estado de Israel do que a Malásia. Tanto que ela abriu mão, né, de sediar uma Copa do Mundo, essas categorias de base, porque simplesmente não estava permitindo a entrada de israelenses no território dela. Falou, não. Se esse for o preço, paciência. A FIFA teve que escolher outro lugar para fazer a Copa. Porque a Indonésia se recusava a deixar israelenses pisar no território deles. A Indonésia, vamos só lembrar, graças ao Bozo, ao Temer, ultrapassou o Brasil. Hoje a Indonésia é a 7ª maior economia do mundo. Não é um paísinho qualquer não, gente. A Indonésia é a mais rica e populosa das nações da UMA, que reúne o conjunto dos países predominantemente muçulmanos. Então, a hipótese de passar pelo canal de Sumatra nunca nem existiu. Só que a Malásia também é muçulmana. Ela é mais liberal, ela é mais pró-ocidente, mas até ela perdeu a paciência. E a partir de agora, navios israelenses, navios que vêm de Israel, navios que vão para Israel, navios de propriedade, mesmo que cruzada de israelenses, navios que transportam mercadorias israelenses, não podem mais cruzar o Estreito de Malaca. Ora, se eles não podem cruzar Malaca, não podem cruzar a Indonésia, para sair do Pacífico, leia-se China, Coreia, Taiwan, e chegar no Mediterrâneo, no Atlântico, eles vão ter que dar a volta na Austrália. E aí, fazer uma viagenzinha extra de 8.000 quilômetros. A navegação para a entidade sionista, que já não podia passar Bab el-Mandeb, agora não passa o Estreito de Malaca, está absolutamente inviável. Eu tinha feito um vídeo uns meses atrás falando exatamente isso. Ó, gente, os muçulmanos controlam os principais centros de passagem do mundo. Eles controlam Hormuz, Bósforo, Dardanelos, eles controlam Bab el-Mandeb, eles controlam o Suez, e eu citei textualmente, eles controlam o Estreito de Malaca. Não é uma boa ideia mexer com esse povo, com essa gente, com esses prosélitos, com esses irmãos. Não é uma ideia inteligente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tá aqui no canal, tá na outra rede, para não deixar eu mentir. Eu fiz um vídeo alertando exatamente isso. Cara, se bloquearem Malaca, dá ruim. Agora você imagina um navio com mercadoria, e por enquanto eles bloquearam Israel. Se o Ocidente, se a tal coalizão pela prosperidade dos imbecis dos americanos, porque o povo, eu acredito que seja bom, mas a liderança dos Estados Unidos é bizonha. É bizonha. Por que você vai caçar uma guerra que não é sua? Você vai sacrificar o próprio povo, a própria economia. Por quê? Qual que é o sentido? Qual que é a razão? Então veja só, por enquanto Israel. Mas a tendência é que em breve seja proibido o navio mercante da Holanda, da Espanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido. Você pensa, sai da Coreia, sai do Japão, sai da Malásia, sai das Filipinas, sai da China e quer chegar no Atlântico. Você dá a volta na Austrália, 8.000 quilômetros a mais. Depois dá a volta na África, 6.000 quilômetros a mais. 14.000 quilômetros a mais. Quase que compensa terminar de atravessar o Pacífico e entrar na Europa pelo Canal do Panamá, considerando que a Terra é redonda. O problema é que o Canal do Panamá também está parcialmente inoperante. De toda forma, não suporta todos os navios, porque ele é estreito, antigo, raso. Então não é todo navio. Aí, além de tudo, para terminar de lascar,
eles teriam que dar a volta na América do Sul, 12 mil quilômetros. Teria que andar metade da Terra. Considera que o custo por dia fica em 280 mil dólares. E por dia eles só fazem 400 quilômetros. Aí você imagina ter que navegar 24 mil quilômetros a mais. O custo disso em tempo e dinheiro tornaria o frete absolutamente inviável. Não compensa. Não compensa. A globalização, o sustentáculo econômico e quase um pilar, não só da macroeconomia, como da estrutura política dos países ocidentais, morreu. Está morta. O que o Covid não fez, os próprios americanos acabaram de fazer. Os israelenses fizeram. A globalização está morta. A globalização era importantíssima para os Estados Unidos. Deixa eu explicar por que ela era importantíssima. Não é importante, não, é importantíssima. Primeiro, porque fragmentava a produção, enfraquecia a força de países produtores e fortalecia o de seguradoras, de transportadoras, que basicamente são americanos, são ocidentais. Segundo, talvez até mais importante, permitia aos Estados Unidos cobrar uma taxa de senhoriagem, porque a globalização pressupõe o uso de dólar, certo? Então eles se desfaziam do excesso de liquidez. Isso é extraordinário para os Estados Unidos, cuja única produção é impressão de dinheiro. Permitia que eles desfazessem-se do excesso de liquidez, certo? E não só isso. A taxa de senhoriagem vinha. Como assim taxa de senhoriagem? É uma taxa feudal para você usar um equipamento do senhor feudal. O equipamento, no caso, é o dólar. Para você converter uma moeda nacional em dólar, você paga uma taxa. Rúpia em dólar, depois para transformar dólar em renminbi, depois para transformar renminbi em dólar, depois para transformar dólar em real. Essa é a taxa de senhoriagem. Os Estados Unidos ganhavam muito dinheiro com isso, todo o mercado financeiro. Só um momento. Gente do céu, em primeiro lugar, perdão por ser aleatório. A continuação eu estou gravando 20 minutos depois. O que aconteceu? Eu ganhei uns Pix, né? Vou investir uma parte no próprio canal, que eu quero comprar um software, mas juntar um pouquinho, quero comprar um software para fazer edição de vídeo um pouco mais profissional, né? Mas eu passo na quitanda que eu sempre compro, meus pão de queijinho, e o biscoito de goma tava para sair. E o biscoito de goma dele, gente, meu Deus, que é divino. Aí eu tive que esperar assar. Então por isso, quem tá vendo nem viu, né? Um intervalo de 20 minutos que eu passei esperando o biscoito assar. Mas vale demais a pena. Nossa senhora, biscoito de goma bem feito, eu vou falar pra vocês. Só esclarecendo, biscoito de goma não é peta. Eu já morei no Nordeste, tenho amigo nordestino, tive aluno que já morou, que é nordestino. Nossa, eu falava biscoito de goma, é peta. É peta. Eu falei, não, gente. Peta é uma coisa, biscoito de goma é outra. Tem mais diferença que isso. Mas essencialmente, a peta não leva ovo. E o biscoito de goma leva. E o jeito de escaldar também é diferente. Então são coisas distintas. Um biscoito de goma bem feito, eu vou falar pra vocês, gente, é uma maravilha da natureza goiana. Mas isso posto, vamos voltar ao nosso assunto. Perdão pela aleatoriedade, né? Na fabricação de biscoitos na bela cidade, bela não, né? Razoavelmente simpática cidade de Catalão, em Goiás. Bom, o que acontece é o seguinte: quando o Estado de Israel resolveu caçar encrenca com os muçulmanos, eu creio que eles não pensaram bem, não refletiram. Porque a situação do mundo islâmico hoje é muito diferente da década de 90 ou de 2000, que eu acho que é onde a cabeça deles está. O problema de ser velho, gente, eu sou quarentão. Só que eu entendo que as coisas estão mudando.
Ontem eu fiz pela primeira vez uma capa com auxílio de inteligência artificial, a thumbnail. E vou passar a fazer mais. Estou juntando um dinheirinho para que a inteligência artificial legende meus vídeos. E quero juntar mais dinheirinho ainda para que os meus vídeos saiam em inglês. Então eu entendi que a inteligência artificial está aí. E eu não posso ignorá-la. Ela me permite fazer coisas que eu não podia antes. Certo? Eu não podia antes. Agora eu posso. Então compensa juntar uma graninha. Compensa muito juntar uma graninha para fazer as thumbnails melhores, para melhorar os gráficos, para melhorar a edição, para legendar para a pessoa que tem dificuldade de audição, né? Ou que às vezes não pode mesmo, com barulheira e tal. E passar por outros idiomas. Eu quero ser ouvido em inglês, futuramente em espanhol. Eu sei que tem inteligência que passa automaticamente. Só que eu entendo isso. E é por isso que eu estou juntando o dinheirinho. Parte importante dos Pix que eu ganhei, eu estou guardando para isso, para contratar inteligência artificial, para melhorar a qualidade do canal. Então não é um problema envelhecer. O problema é ficar com a cabeça presa no passado. Certo? O problema é ficar com a cabeça presa no passado. Então, eu sei que eu venho do passado. Gente, por favor. Eu sei quem é Garibaldo. Certo? Eu sei quem é Garibaldo. Xuxa. Simoni e o Balão Mágico. Eu venho do passado. Tá, a gente morava na roça, não tinha televisão, mas eu via na cidade. Eu via, eu ficava encantado. Ficava absolutamente encantado. Quando eu vinha na cidade, às vezes passava um fim de semana com a minha avó. Eu estudei aqui, eu fiz minha primeira série e metade da segunda série na cidade. Então eu lembro dessas coisas. Sabe, eu acompanhei essas coisas, eu brincava, não tinha a menor ideia de como funcionava um computador, né? Mas na roça, eu pegava folha de papelão e desenhava as teclas, porque eu já tinha visto. Eu tinha uma noção de como é que era a coisa. Eu acompanhei o surgimento da internet praticamente, dentro das condições de uma pessoa não rica. Fiz curso, e na época nem era o Windows, você tinha que teclar os comandos, cara, olha que loucura. Desenhar, como é que era o nome do programa? Não era nem o Paint, Draw Perfect. Gente, que loucura. Então, a gente foi acompanhando. Eu fui vendo, e normalmente as pessoas que têm saudade do passado, né? Elas não... o passado antigamente, na minha época, que era bom. Não, é porque você era jovem. E você era burro. Sendo jovem, você é empolgado. E sendo burro, pra você tá tudo certo, você não entende nada. Então, aí as pessoas que, nossa, saudosista, né? Ou conservador, reacionário, tem que voltar ao passado, que era bom uma merda, cara. Era bom uma merda. Eu tinha que trabalhar um mês cardando algodão pra minha tia, extra, para comprar uma caixa de lápis de cor de 36 cores. Foi minha primeira grande conquista material. Ah, meu Deus do céu. Acabei de ter minha primeira grande perda material do ano. Eu nem sei se dá para colar mais. Oremos. Né? Vamos ver, quem sabe. Enfim. Acontece. Bom, voltando. Então assim, não era bom. Não era bom. Eu trabalhava um mês para comprar um sapato. Eu odiava ter que ir trabalhar de chinelo porque eu não tinha sapato. E aí, primeiro empreguinho assim, mais razoável que eu tive, trabalhei de bagageiro, né? Num hotel importante daqui. Fui garçom, entregador de gás em bicicleta. Fui secretário da Associação dos Aposentados. E eu lembro que o ápice era conseguir comprar sapato. Então dizer que aquele tempo era bom é bobagem, era merda. Eu gosto do Caetano por causa disso, ele também tem esse entendimento.
que o passado era uma bosta. O mundo tá ao contrário. E ninguém... perdi o que eu falei. Me deixei abater pelo incidente do... Já vou andar mais um pouco. Ser adulto é desenvolver uma alta tolerância à frustração. Eu tenho 3 graus de miopia. 3 graus de miopia. E o dinheirinho que eu ganhei de Pix de Natal, não vou gastar comprando outro óculos. Vai ser para me juntar e contratar inteligência artificial. Foda-se. Qualquer coisa eu compro na China. Leva um mês para entregar. Agora vai levar mais, né? Eu mesmo estou falando isso. Agora vai levar mais de um mês para entregar. Mas paciência, eu não vou gastar um óculos aqui, gente. Minha irmã comprou um R$1.200. Pelo amor de Deus. Eu nem tenho R$1.200, mas mesmo se eu tivesse, dá para contratar minha inteligência artificial. Não vou deixar de contratar as 2 inteligências artificiais que eu preciso para comprar óculos. Vou comprar da China. Paciência. Compro da China. Leva um mês, leva 40 dias, leva 50, mas vai chegar. Ah, você precisa de receita. Não, da China não. Eu sei o que eu tenho miopia, 3 graus. Eu tenho um pouco de astigmatismo, né? Mas paciência. Eu sobrevivo consertando só a miopia. A gente não... sei lá. Não pode ficar reclamando demais das coisas. Paciência. Vamos voltar porque eu estava falando. Eu estava comentando a estupidez da liderança israelense e da liderança americana. E eu consigo achar uma explicação para tanta imbecilidade. Eles estão presos no passado. Eles não imaginam que o mundo, que o poder deles e que o poder dos outros não mudou desde a década de 90. É o mesmo dos anos 2000. Só que o mundo mudou demais, 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 demais. Aqueles árabes pobres, atrasados, aqueles muçulmanos toscos que se desenhava e se vendia, aquilo não existe mais não, que existe nos grotões do Afeganistão e tal. Mas o que eles não têm, os árabes que não têm de dinheiro, os muçulmanos, né? Perdão, os muçulmanos que não têm de dinheiro, têm de coragem. Afegãos e iemenitas, eles não têm dinheiro, não têm estudo, não têm riqueza, mas eles têm coragem. E a coragem é um negócio complicado a se enfrentar. Os israelenses até inventaram uma bactéria, né? Estão usando fralda, estão se borrando por causa de uma bactéria. Bactéria, a bactéria do medo. Eles estão se borrando de medo, eles estão se borrando de medo. Estão se mijando, eu vou dizer que a bactéria fazia se mijar também. Não, é medo que chama, o nome é medo. Certo? O nome é medo. E não inventa bactéria, não. Vamos dizer, falar para ter dignidade é exagero, né? Não tem. Então, nossa, eu estou debaixo dos pés de manga, mas não consigo enxergar as mangas. Mas será que tem alguma? Se eu pisar nela, eu sei. Aqui, ó, isso aqui é uma manga, certeza. Mas não tá tão bom, mas foda-se. Droga, realmente, ó. Merda, né? Você não sabe o que é folha e o que é manga. Mas paciência, não vamos. Acontece. Isso aqui é manga também. Peraí, aqui ó. Não, essa tá bem derrubada. Deu, acontece. Vamos voltar. Mas que eu faço, olha. Bom, o fato é que os caras estão presos numa espiral de passado, cara. Que Israel, nós temos as BA, bom, nós fazemos, nós acontecemos, esses árabes atrasados, esses muçulmanos toscos. E os americanos acreditam que lideram o mundo livre. Cara, tentaram fazer colisão de vontade, até citaram, vão ser nós, vai ser a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito. Cara, os árabes nem olharam. Mas o Bahrein, o que é Bahrein? Uma ilhazinha ridícula. E repito, tá lá para espionar. Tá lá para espionar, não acrescenta nada. Igual Seychelles, um arquipélagozinho de 70 mil habitantes. Tá lá só para espionar. E passar informação.
Certo? Então eles acreditam que ainda tem esse poder, essa capacidade, que intimida o mundo. Cara, como assim intimida o mundo? A surra que estão tomando na Ucrânia. O poder da China. Não intimida mais ninguém, não. Sabe, não intimida mais ninguém. É aquele cachorro que quando era grande, todo mundo criança, assustava todo mundo. Passa 10 anos, ele está decrépito e banguela. E as crianças são jovens sadios e fortes. O cachorro continua lá. Au, 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 au. Mas não assusta mais ninguém. Não bota medo de ninguém. É só patético. Certo? A Malásia tomou uma decisão contra Israel, que na prática inviabiliza o comércio com Israel. A Europa não produz nada. A Europa manda coisa. Manda o quê? O que a Europa produz? Nós já falamos muito disso. É um continente pobre em recursos. Certo? Então a situação deles está crítica. Não vou nem entrar no mérito agora da situação militar, da situação política. A situação econômica deles está crítica. Certo? A situação política deles está crítica. Netanyahu não tem legitimidade mais. Mas é o que eles têm. Se tirar aí a certeza que vão conseguir colocar alguém pior. Certo? O liberalismo está dando as últimas golfadas. Deixa eu mostrar as imagens para vocês o que está acontecendo na Argentina. Então, gente, na boa, já era. Já era. Eu vou sofrer. Porque vai levar um tempo bom até meus novos óculos chegarem. Mas vale a pena. Eu já vou ver o nascimento de um novo mundo. Vale a pena esperar para enxergar e ver isso. Tenham um ótimo dia a todos vocês, gente. Um ótimo dia. E muito obrigado por chegarem até aqui. Até mais. Gente, eu até atrasei a edição, mas fiz questão de mostrar que eu sou praticamente um engenheiro de óculos. Olha só. Usando aquela cola instantânea tão famosa, eu colei. Tá, ficou meio esquisito, mas vai funcionar até alguma coisa da China chegar. Então, só para tranquilizar todo mundo, se a propaganda da cola instantânea for verdade, o óculos pode se considerar consertado, viu? A gente tem que se adaptar. A gente não precisa ser jovem para se adaptar.